A maior parte dos 28 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros recebe só até um salário mínimo. Em contrapartida, o fator previdenciário já rendeu aos cofres públicos mais de 44 bilhões de reais. O fator previdenciário é uma conta inventada no governo FHC que rouba tempo de aposentadoria da trabalhadora e do trabalhador. Faz com que você trabalhe mais e se aposente mais tarde. É por isso que a CUT é contra o fator. O fator previdenciário ele é uma grande injustiça para quem lá atrás, há 30 anos atrás, entrou no sistema contribuindo pelo teto e querendo, óbvio, no final da sua carreira, se aposentar com o teto. Então, a pessoa começar a contribuir pelo teto lá atrás, quando chega no momento da sua aposentadoria, você aplica um redutor sobre aquilo que ele tem que receber, não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa, tenho usado o exemplo do consórcio, né? Você compra lá um consórcio de uma BMW e paga ao longo de anos, né? Quando pagou a última parcela, você vai retirar seu BMW e te dá um fusquinha no lugar. É uma fórmula bastante complicada que envolve o tempo de contribuição, envolve a idade das pessoas, envolve a perspectiva de vida das pessoas. Então, portanto, ela é uma fórmula muito complicada, exatamente esse foi o objetivo do governo na época, fazer uma fórmula complicada para que os trabalhadores não percebessem, né, ou não conseguissem fazer o cálculo de imediato como é que ela é e como é que se dá a sua aposentadoria. Ao combinar idade mínima e também combinar expectativa de vida, esta fórmula leva a um cálculo final, que é a redução, em geral, em mais de 30% no que os trabalhadores têm direito quando se aposentam. Por exemplo, se um trabalhador se aposenta com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, terá um fator previdenciário de 0,716. Considerando que a média dos melhores salários de contribuição chegue a R$ 2.000, o segurado receberia um benefício de apenas R$ 1.432. Criado em 1999, o fator previdenciário beneficia quem entra mais tarde no mercado de trabalho. O então presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que quem se aposentava com menos de 50 anos estaria tirando proveito da Previdência Social. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. O fator previdenciário também permite que o setor privado explore ao máximo o trabalhador. É por isso que o movimento sindical luta pela extinção desta fórmula. Não é de hoje que os representantes dos trabalhadores negociam com o governo federal. A proposta da CUT é que seja estabelecido no Brasil o fim do fator previdenciário. Queremos discutir isso, mas como a CUT entende que tem que ter espaço para negociação, e o governo está dizendo que o fim pura e simplesmente do fator, ele acha que não tem passagem, inclusive pelo Congresso Nacional, embora a opinião do governo seja determinante em relação a isso, nós, para demonstrarmos que nós queremos resolver o problema, podemos discutir a regra 85 e 95. Ela atenua, né, muito, né, o sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e faz com que os trabalhadores e as trabalhadoras se aposentem mais cedo e possam entrar num prazo entrar no mercado de trabalho depois, né? Mas o correto era acabar o fator. Houve uma negociação no governo Lula sobre a possibilidade de se adotar o que a gente chama de fator 85-95, né? Que é a soma do tempo de contribuição mais a idade, que no caso das mulheres seria 85, no caso dos homens 95, que reduziria um pouco o efeito do fator previdenciário. Então, havia já um consenso naquele período, mas depois a negociação se perdeu por várias razões, né? Esta fórmula ela é mais amena e, portanto, poderá dar uma condição de aposentadoria máxima para muito mais pessoas. No dia 6 de março de 2013, a CUT e outras centrais sindicais do país ocuparam as ruas de Brasília com reivindicações da classe trabalhadora, entre elas, o fim do fator previdenciário. Mas o governo federal não se pronunciou e uma nova marcha aconteceu em 18 de abril. No dia 1º de maio, os trabalhadores voltaram a cobrar abertura de diálogo e o governo prometeu negociar. A primeira reunião está marcada para 14 de maio, mas o fator previdenciário ainda não está na pauta. O governo disse que não tem proposta e disse que só vem para a mesa com proposta em relação ao fator. Sabe o que nós vamos fazer? Forçar o governo a ter proposta, porque tem que ter proposta, né?
nós vamos fazer movimentações, articulações, manifestações, podemos chegar a paralisações. Se o governo está dizendo que só vem para a mesa para discutir fator quando ele tiver uma proposta, nós vamos acelerar para que o governo tenha a proposta, porque isso é de interesse dos trabalhadores. E o governo, se é um governo voltado para os interesses dos trabalhadores, tem que ter proposta, porque para as coisas dos empresários tem. Somos abertos para fazer o diálogo, mas a regra atual ela é absolutamente prejudicial aos trabalhadores e é isso que importa, é nisso que a CUT vai colocar todo o peso. Esse tema é um tema muito sensível para a sociedade e que nós temos que encontrar um caminho para isso. Não é possível as pessoas se aposentarem por causa do fator continuar trabalhando, porque não pode sobreviver com o valor da aposentadoria. Baixou, meu salário baixou. Faço esse bico aqui para complementar. Trabalho um dia numa loja, faço conserto, porque eu sou costureira, né? E faço conserto de roupa na minha casa. Para poder comprar mistura. Eu vivo com aquela aposentadoriazinha fraquinha, mais trabalho para complementação, mais um aluguelzinho e tal, e tá bom, né?